Bosch é sinônimo de qualidade e inovação. A empresa alemã conquistou o mundo e também se tornou uma das preferidas dos brasileiros. E tudo começou a partir da visão de Robert Bosch, o inventor alemão, então com 24 anos de idade, que decidiu abrir seu próprio negócio na cidade de Stuttgart. Depois de diversas experiências como empregado, passando por empresas como Siemens, na filial do Reino Unido, e Edison General Electric, em Nova York, onde aprendeu bastante trabalhando com ninguém menos do que Thomas Edison. Aberta em 15 de novembro de 1886, a Robert Bosch AG se tornou uma oficina especializada em soluções elétricas e mecânicas, inicialmente com o objetivo de realizar pequenos consertos e produzir componentes para máquinas. Mas, em pouco tempo, o talento de Bosch foi colocado em prática, com a criação da primeira ignição magnética do mundo, a primeira de várias inovações que seriam introduzidas pelo empreendedor e sua empresa. Além de prezar pela inovação, também havia um zelo muito grande com o atendimento aos clientes. Contudo, os primeiros 7 anos foram extremamente delicados, uma vez que para abrir o negócio, Robert contraiu uma série de dívidas, que fizeram com que o início fosse bastante apertado, sem lucro durante o período. A grande virada da empresa veio quando o sistema de ignição magnética se tornou uma solução comercial amplamente difundida, sendo também requisitada para a criação de sistemas de eletricidade em construções por toda a Alemanha. E também, anos depois, o sistema passou a equipar os motores veiculares das principais fabricantes de automóveis da Alemanha. Até ali, o negócio era tocado de forma pequena, e foi somente em 1901 que a empresa pôde enfim inaugurar sua primeira fábrica estruturada, abrigando então 45 funcionários. Popularmente conhecida apenas como Bosch, a empreitada conseguiu não só um salto produtivo, mas também introduziu mais uma inovação ao lançar a ignição magnética de alta voltagem. Em franco crescimento, a empresa também criou escritórios de vendas em cidades estratégicas da Europa, como Londres e Paris, ainda no século XIX. Ao mesmo tempo, a marca ficou conhecida por ser a fornecedora dos carros Mercedes-Benz que participavam das principais corridas automobilísticas que estavam então ganhando notoriedade na Europa e promoveram o nome da marca nos principais centros do continente. A partir de 1904, a Bosch decidiu ampliar sua linha de produtos e, além de produzir componentes, ela passou a fabricar máquinas completas, começando pela produção de aspiradores de pó, se consolidando como uma empresa de atuação em múltiplos setores. 2 anos depois, a empresa decidiu ampliar seus horizontes e apostar no mercado que mais crescia no mundo, os Estados Unidos. Local em que o capitalismo fervia e apontava para o surgimento dos grandes titãs da indústria, com atenção especial para o nascimento da indústria automobilística, liderada por Henry Ford. Um terreno perfeito para receber as peças Bosch, e que 4 anos depois receberia a primeira fábrica internacional da empresa. Dessa forma, na segunda década do século XX, a empresa alemã já era uma das principais fornecedoras do mercado automobilístico nos 2 maiores polos da época, os Estados Unidos e a Alemanha, fornecendo não só sistemas de ignição, mas também velas, faróis, circuitos e muito mais. Posição de destaque que permitiu que a empresa produzisse não só para estes mercados, mas também conquistasse outros países na Europa e, em pouco tempo, também outros continentes. De modo que em 1910 a empresa já contava com escritórios de representação em todos os continentes. Além de novos escritórios, a Bosch dominava o mercado de peças automobilísticas, introduzindo diversos produtos como baterias, motores de arranque, reguladores, entre outras peças. Entretanto, com a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha instalou um regime econômico especial que colocava a seu serviço as principais empresas do país, entre elas a Bosch, que durante o período do conflito paralisou boa parte de suas operações e teve de produzir diversos equipamentos bélicos usados pelo exército local. Porém, mesmo nessa situação,
Robert Bosch destinou todos os lucros da atividade para obras de caridade e hospitais que atendiam os homens feridos em combate. Após a derrota da Alemanha, a Bosch foi bastante afetada no mercado europeu, perdendo boa parte de sua participação de mercado, principalmente porque algumas de suas instalações fora de seu país foram expropriadas e várias de suas patentes internacionais foram revogadas. Uma forma de retaliação aos alemães que respingou nas indústrias locais. Ainda assim, a empresa conseguiu prosperar nos anos seguintes sob alguns pilares guiados pela convicção de seu fundador. Além de ser uma empresa aberta à inovação, a Bosch também valorizava bastante os seus funcionários, principalmente em uma época em que se discutia a necessidade da criação de direitos trabalhistas. Antes mesmo das imposições estatais, Robert Bosch determinou uma jornada de trabalho diária de 8 horas e uma janela de 5 dias de trabalho por semana, algo que Henry Ford já havia introduzido na América e que se tornou tendência e regra décadas depois. Em conjunto, era também incentivada a escolarização e a especialização profissional dos empregados, que eram estimulados a crescerem dentro da empresa, auferindo salários cada vez melhores. Além disso, os salários de seus funcionários eram consideravelmente maiores do que a média de mercado. Enquanto muitos diziam que a empresa pagava salários altos por ser rica, o próprio Robert afirmava que, na verdade, a empresa era rica porque pagava salários altos. E esse custo era, na verdade, um investimento para a empresa, pois mantinha os funcionários sempre motivados. Da mesma forma, o empresário afirmava recorrentemente que não era um inventor brilhante, mas alguém que teve a capacidade de reunir e guiar várias mentes brilhantes em torno de um único objetivo: tornar a empresa cada vez melhor. Ao empresário é atribuída a passagem. As pessoas podem dizer que eu não sou um inventor. Realmente, eu não tenho a pretensão de ser um. O que eu sou é um homem que conseguiu, através de perseverança, bom exemplo e tratando bem os meus colaboradores, construir uma empresa que tem uma boa reputação no mundo todo. Devo meu sucesso, em grande parte, à minha determinação, o que tem evitado que qualquer coisa de baixa qualidade saia de minha fábrica. Sob essas orientações, a Bosch apostou em novos produtos, especialmente para o mercado automobilístico, de modo que ela reconquistasse os mercados internacionais, introduzindo diferenciais e itens de alta tecnologia para a época. Dessa forma, foram lançados vários itens, como sistemas de limpadores de para-brisa, a ignição alimentada por bateria e o sistema de buzina Bosch. Parte dos novos produtos também foram aproveitados para equiparem bicicletas e motocicletas mundo afora. Anos depois, foi lançada a bomba de injeção a diesel, que começou equipando caminhões e anos depois foi também para o mercado automobilístico. A inovação também foi estendida para dentro das fábricas da Bosch, quando em 1925 foi criada uma linha de montagem especial que fez com que o tempo médio de produção de um sistema completo de ignição caísse de 50 para apenas 5 dias. Fato que demonstra o constante reinvestimento dos lucros da empresa de modo a torná-la cada vez maior e mais inovadora. Na mesma época, a empresa alemã também passou a atuar no setor de serviços ao introduzir uma rede de oficinas mecânicas especializadas em automóveis, que ficou conhecida como Bosch Car Service, um centro para reparo e instalações que ganhou a Alemanha e em menos de 10 anos alcançou a marca de 2.750 oficinas em 70 países, ainda em 1930, e que décadas depois foi estendido também para outras máquinas, sob o nome de Bosch Service. Outra vertente foi o lançamento de produtos eletrodomésticos, como rádios e até máquinas de cortar cabelo, e também a criação de uma linha completa de ferramentas para uso profissional e também doméstico. Com vasto portfólio, a Bosch cresceu fortemente até a Segunda Guerra Mundial, quando novamente teve suas atividades interrompidas e influenciadas pelo governo local. Na ocasião, assim como empresas como Porsche, Volkswagen, Adidas, Hugo Boss, Bayer e BASF, a Bosch teve que servir aos interesses do nacional-socialismo, o que constituiu o período mais controverso e delicado da história da empresa, que assumidamente utilizou mão de obra escrava durante o período da guerra. Porém, enquanto era obrigada a servir a nação,
a empresa também teve papel importante ao ajudar uma série de trabalhadores judeus a fugirem da perseguição, tanto com proteção como com o fomento financeiro para suas saídas, fato que anos mais tarde foi reconhecido oficialmente pelo Estado de Israel. Enquanto desempenhava uma espécie de papel duplo, a Bosch também foi imensamente afetada durante a guerra. Primeiro, pois em 1942, Robert Bosch faleceu em 12 de março, aos 80 anos de idade, deixando uma carta de recomendação sobre como a empresa deveria ser gerida dali em diante, destinando boa parte de seus lucros para obras de caridade e reinvestindo o restante para continuar crescendo pelas décadas seguintes. Anos depois, conforme a vontade do fundador, as ações da empresa foram destinadas para a Fundação Robert Bosch, que hoje é dona de 92% do capital da companhia e que é comandada pela família Bosch. Posteriormente, ao final da guerra, a empresa perdeu metade de suas instalações na Alemanha, que foram totalmente destruídas no confronto, uma vez que era de conhecimento público que a Bosch fornecia equipamentos para o Exército Nacional Socialista, o que a tornou um dos principais alvos dos aliados. Além disso, no pós-guerra, foi discutida uma possível quebra da Bosch em várias outras empresas, ideia que não prosperou, mas que custou a perda de várias patentes da empresa, que foram cedidas em troca da integridade da companhia, o que na prática fazia com que todas as suas concorrentes pudessem usá-las sem nenhum problema. Em conjunto, novamente, a empresa perdeu algumas de suas instalações devido à nova configuração do continente europeu. Mais uma vez prejudicada pela guerra, a Bosch teve de se reinventar novamente, apostando na contínua inovação com a introdução frequente de novos produtos e aposta em diferentes mercados. Além de continuar apostando no mercado automobilístico, com o lançamento da primeira injeção a gasolina, a Bosch ampliou seus esforços na fabricação de equipamentos para a indústria em geral e também na produção de eletrodomésticos e ferramentas elétricas. Setores que nos anos seguintes foram amplamente beneficiados pelo crescimento econômico experimentado pela Europa no pós-guerra, em razão dos estímulos gerados pelo Plano Marshall, que em poucos anos se desdobraram em aumento do mercado consumidor e também na introdução do estilo de vida americano nos lares europeus, o que abria os olhos da população para a necessidade de se ter máquinas e eletrodomésticos em seus lares, produtos que a Bosch produzia com cada vez mais qualidade. Em seu portfólio da época estavam máquinas de lavar, lava-louças e até o lançamento do primeiro freezer em 1956. Com esse estímulo, a companhia conseguiu recuperar o caminho do crescimento e, além de se recuperar, voltou a ter protagonismo no mercado internacional, com a retomada de sua atuação em vários mercados e a conquista de novos territórios, como o Brasil em 1954. Sobre as mesmas bases, a Bosch lançou diversas inovações, principalmente no mercado automobilístico, como a primeira injeção eletrônica em 1967, o freio ABS em 1978 e o desenvolvimento de seus próprios sistemas de airbag e controle de tração. Em vários outros mercados, a Bosch também se tornou referência e hoje seus produtos estão presentes em mais de 150 países. Ao longo das décadas, a empresa não só adentrou novos mercados, como também se retirou de outros, mostrando que tão importante quanto sua capacidade inovativa é sua capacidade de se reinventar constantemente. A título de exemplo, a empresa que começou com atividades industriais hoje também atua em áreas de tecnologia avançada como telecomunicações, softwares, nuvem de dados e vem desenvolvendo um trabalho pioneiro na chamada Internet das Coisas e no desenvolvimento de sistemas equipados com inteligência artificial. A área de serviços também continua ativa e hoje é parte do que ficou conhecido como Grupo Bosch, que contempla não só a marca, mas também outras empresas que foram adquiridas e incorporadas ao portfólio da alemã, como por exemplo, desde 1997, a fabricante americana de ferramentas Skill. A título de exemplo, a Bosch Service conta com mais de 15 mil unidades espalhadas por 147 países, sendo 1.300 delas somente no Brasil.
Segundo a empresa, no final de 2020, ela contava com mais de 395 mil funcionários em todo o mundo, espalhados por 440 subsidiárias em 60 países e com escritórios em 126 localidades. No mesmo ano, a companhia faturou mais de 71,5 bilhões de dólares. No Brasil, a Bosch tem operações desde 1954, contando com 8.200 colaboradores em 15 unidades. E por conta de todos os seus feitos, a Bosch se tornou uma das empresas mais admiradas do mundo. E mais uma história de sucesso que merece ser contada em nosso canal e que foi um pedido de nosso inscrito Ricardo Henriques. Lembrando que estamos produzindo diversos conteúdos gratuitos sobre empreendedorismo em nosso canal. Para continuar recebendo nosso conteúdo gratuito, se inscreva em nosso canal e acione o sininho das notificações para receber as nossas atualizações. Esperamos que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima!